Olá, boa noite. Estamos começando o programa Não É Bem Assim e hoje o nosso assunto é mulher. No dia 8 de março é comemorado o Dia Internacional da Mulher. A data foi instituída em 1910, lembrando as mulheres que, quando reivindicavam por melhorias e melhores condições de trabalho, foram assassinadas brutalmente. Essa data não lembra só aquelas mulheres que lutavam, mas também todas as mulheres. E por isso que é o nosso assunto de hoje. Nesse primeiro bloco eu converso com a Paula Berlovitz, acertei? Isso. Que é blogueira feminista, né, Paula? Obrigada por ter vindo aqui ao programa, bem-vinda. Obrigada a vocês pelo convite. Falando um pouquinho do teu trabalho, né? Como é que surgiu esse blog aí voltado para mulheres, falando de mulheres? Pois é, da mesma maneira que o Dia Internacional que tu citaste agora, né? Parece que a história da mulher sempre vem acompanhada de alguma luta prévia, né? Alguma dificuldade que a gente tem de transpor para iniciar algo assim referente aos nossos luta, direitos, né? Sempre numa luta. E isso quer dizer que a gente já não parte de uma igualdade, né? A gente já tem de lutar para estar quase se equiparando. Então, o blog começou depois de uma separação minha, que nos meus 20 e poucos anos eu me casei e fui vítima de violência doméstica. E ali conhecendo aquele centro de referência da mulher e a Rede Lilás, Escuta Lilás, enfim, toda essa rede de apoio que tinha se criado no Estado para diminuir a violência doméstica, eu fui, no início foi super constrangedor, assim, né, lidar com aquela situação de, nossa, fui vítima de algo que eu achava que estava tão distante de mim, que era algo que normalmente a gente assim, de classe média, tem a impressão que acontece em pessoas de situação de maior vulnerabilidade social, né? Daí tu sempre pensa que tá distante de ti, até que chega em ti, né? E daí eu, dentro desses centros, fui me dando conta que era uma situação muito mais presente, muito mais real para mulheres de todas as classes sociais do que antes eu tinha ideia, né? E daí o meu início do blog foi aquele grito de liberdade, assim, nossa, consegui sair de uma situação que foi muito infernal e eu queria contar para todo mundo, olha, passei por isso e consegui sair. E de repente ajudar outras pessoas em situações parecidas a saírem também, né? Daí dentro disso, eu fui me envolvendo com várias outras vertentes do mundo feminino. E hoje as mulheres que precisam de alguma ajuda, assim, de algum socorro, às vezes conversar com alguém, chegam até ti através do blog, está funcionando? Sim, está funcionando. Ele, nesse tempo, ele tem agora, já faz 5 anos, agora por sinal, junto com o Dia Internacional da Mulher, eu fiz o registro do domínio dia 6 de março, em 2010, 2 dias antes, né? E realmente, aos poucos, ele foi, sim, criando um pequeno nicho, assim, né? Hoje eu estou beirando ali os 3.000 curtidores de Facebook, não é um grande público, mas é um público cativo que se formou. E, sim, ele se tornou uma consultoria, assim, várias meninas entram em contato, tem o Pergunte para Paula no blog, tem um formulário de contato. Então, por ali eu recebo denúncia, minha irmã está sendo vítima de violência doméstica, o que eu faço para ajudar? Tem uma vizinha que está sofrendo, ou eu estou sofrendo violência doméstica, o que eu faço? Ou, eu me dei conta que tal e tal situação no meu trabalho é uma situação machista, o que tu acha? Como eu contorno? Então, virou realmente, assim, um serviço de consultoria que me deixa muito satisfeita, né? Porque essa era a minha ideia, assim. Não pela questão da vaidade, eu assessoro pessoas, mas não, eu estou conseguindo fazer mais pessoas deixarem de viverem a situação que eu vivi, foi bem ruim, assim, né? E que muitas mulheres não saem delas, né? Sim, acabam perdendo a vida, ou acabam ficando a vida inteira numa situação assim. E por que tu acha que as mulheres às vezes se submetem a viver nessa situação? Ainda é uma questão de não liberdade, assim, uma questão social? O que estaria, digamos, linkado a essa submissão, assim? Não chega a ser uma submissão. O que eu comecei ali, na verdade, quando eu passei pela situação de violência, eu comecei a estudar a violência doméstica, né? Eu quis entender aquilo como fenômeno social e não como uma situação particular minha, assim, dentro de casa. Quando eu descobri que hoje em dia a violência contra mulheres e meninas é considerada uma pandemia. Então é um fenômeno internacional, né? E era um parâmetro muito maior, assim. Então, perdi o foco. Na verdade, o que deixaria as mulheres, né? Isso. Na verdade, desculpe. E, na verdade, daí, eu acho que muito mais coisa envolvida. Então, eu relaciono, inicialmente, que quase todo mundo é criado com algum dogmatismo religioso. As religiões, em geral, são machistas, né? Então, já começa ali. Tu já nasce, já é criado com aquela ideia de que existe um pai celestial. Então, já é o pai, né? Já é o cara te olhando ali, te julgando se tu tá te comportando direitinho ou não. Então, parece que já começa... a base da sociedade ainda é muito ligada à religião, né?
E a religião é muito berço do machismo, né? Então acho que já começa por aí, né? Se tu for olhar toda a situação de textos bíblicos, etc., que dizem que o homem no lar é a cabeça, a mulher é a cauda, a mulher deve ouvir o marido que fala. Então já começa aí, né? A gente tem toda uma construção social em torno disso. Então acho que a menina já cresce com aquela... A menina, o menino, a gente já cresce com aquela coisa, né? Em casa parece que a autoridade máxima é o pai, né? E a mãe é aquela que faz o intermédio entre os filhos e o pai. Então a gente já cresce com essa coisa da autoridade masculina, né? E eu acho que a mulher ainda é muito criada com essa ideia do casamento, né, ter um homem que a proteja e coisa assim. E aos poucos a gente está se afastando disso, mas ainda é muito forte, né? Então eu acho que o que acontece, e isso existem, não sou eu que acho, existem pesquisas a respeito. Até tem uma campanha do Always, do Absorvente, que elas fizeram uma pesquisa com as meninas e eles mostram, assim, eles pedem assim, estão fazendo uns takes de filmagem, luta como uma menina, corre como uma menina. E a pessoa faz tudo com trejeitos fresquinhos, e isso, moças, assim, né? Daí eles pedem para menininhas, lute como uma menina, e a guriazinha se puxa na luta, assim, corre como uma menina, Daí eles perguntam o que isso quer dizer, e ela diz, eu acho que quer dizer que é para tu fazer o melhor possível. E o pessoal mais velho já vê aquilo como negativo, coisa de mulherzinha. Tá batendo que nem guriazinha. É negativo, né? Como se o ser guriazinha, ser mulher fosse algo ruim. E foi constatado que a partir da adolescência, a mulher tem uma natural queda na autoestima. Por causa de toda essa construção, né? Então, quando tu vai para um relacionamento, normalmente a mulher já está numa situação um pouquinho mais abaixo, né? Já tem a tendência a quem domina aquela situação ser o homem. Então, eu acho que quando acontece, por exemplo, tu já tem um laço emocional e acontece a situação de violência, aquilo te pega de surpresa. E daí tu pensa, não, foi engano, não foi comigo. E o que o agressor sempre faz é que daí, dentro dessas redes de apoio, a gente fica sabendo que existe algo que se chama o ciclo da violência, dessa violência doméstica, né? Que é, primeiro tu tá ali na tua situação do casamento, onde sempre toda relação, seja de irmão, seja de amigo, seja de casal, tem alguma situação de conflito, alguma diferença de ideias onde aquilo vai ser debatido, né? Daí os ânimos se exaltam, se a pessoa tem a tendência a ser agressor, no caso, né? Ele vai partir para a segunda etapa do ciclo, que é a explosão daquela violência, e depois o que eles chamam da lua de mel, que é quando o agressor se arrepende ou quer convencer a vítima que se arrepende. E daí vira tudo uma maravilha, e lava a louça, esfrega chão, traz flores e se ajoelha e tu passa por cima. Reinicia o ciclo de novo. E reinicia o ciclo. Então eu acho que a mulher realmente, no começo ela acredita assim, não, isso ali não vai mais acontecer, e daí ela perdoa. Né? E a gente sempre é criado com aquela ideia de que o perdoar é bonito, né? A pessoa se redimiu, então tu perdoa. E daí tu perdoa e acontece de novo. E com o tempo, claro, a situação vai piorando e daí tu entra em outra fase, que é medo. Daí tu já passou da parte, eu não quero mais desculpar, mas agora como é que eu saio disso? Já aconteceram tantas vezes, né, de repente, então. E daí a pessoa tá meio que refém de uma situação. E daí quando tu estiver nessa situação, já todo mundo meio que já se afastou, né? Amigo, família, ninguém quer se meter, aquela coisa. Então eu acho que muitas vezes é isso. No começo tu acha que não vai mais acontecer, eu acho que muitas mulheres é isso. O que se sabe é que em países tipo o Brasil, onde a maioria das mulheres ainda dependem financeiramente dos maridos, é que essa é uma das grandes motivações, né? Óbvio, a mulher tá ali, tá no casamento, depende financeiramente daquele cara, mora de repente na casa dele, o que ela vai fazer, né? Botar os filhinhos no ombro e sair andando, não é bem assim, né? Então muitas ficam por necessidade. Mas também acontece o outro lado, que é aquela coisa de tua autoestima vai ficando diminuída e tu vai ficando amedrontada e, bom, tu fica num emaranhado de sentimentos que tu não sabe exatamente a quem recorrer. Daí a importância desses centros de referência da mulher, secretarias de política para mulheres, apoio etc. E até aponta um caminho, de repente. E diz que se cria, só uma parte, que se cria nessa mulher vítima da violência uma... Sabe a síndrome de Estocolmo que eles citam no sequestro? Aquela situação de, o sequestrador não me matou, como ele é bonzinho. Então é uma coisa parecida também, tu acaba bem refém, assim.
Eu ia te questionar porque tu te denominas, né, blogueira feminista, assim. Sim. Mas o que seria esse feminismo, né? A gente ouve tanto falar, mas às vezes não tem esse conceito, né? O que seria o feminismo e por que tu és uma feminista, então? Então, foi muito engraçado. Quando eu comecei com o blog, eu até era daquela mulher que dizia assim, né? Ah, eu não sou feminista, mas... né? E porque tem sempre aquela ideia de que o feminismo é um exagero, etc. E através do Twitter... Tem várias meninas que fazem juntos um site que se chama Blogueiras Feministas, né? E elas comentaram assim, nossa, mas tu é feminista. Tudo que tu faz pró-mulher, assim, pela campanha de libertação da mulher, de equidade de direitos, é feminismo. E é importante que as mulheres se digam feministas. Porque o que é o feminismo, na verdade, né? Tem gente, eu não sou machista nem feminista, como se machismo e feminismo fossem antônimos, assim, né, coisas parecidas. E não é. O machismo é o preconceito de gênero, né? É o homem achar que ele tem mais direitos do que a mulher dentro de casa, na sociedade, enfim. E o feminismo não é um preconceito da mulher se achar superior. O feminismo é uma luta social onde a mulher está buscando equidade de direitos, né? E todo mundo, mas já tem. Gente, não tem. Se eu sair sem camisa na rua, eu vou presa. Então, né, não tem direitos iguais. Nós temos, assim, os direitos que acham que a gente já merece, né? Então, ainda agora, né, completou 80 aninhos que a gente vota, né? Então, nós não éramos consideradas intelectualmente aptas a escolher os governantes há menos de um século. Então, não, ainda não é igual, com certeza não é igual, né? E outra, não existe um histórico de discriminação contra os homens, né? De homem sendo subjugado no espaço de trabalho ou pela mulher dentro de casa. Então, não, o feminismo é uma luta social, não é um preconceito, né? Não é um preconceito de gênero. E daí eu comecei a achar importante mesmo me denominar feminista e hoje em dia eu peço que outras mulheres que também acham que elas têm de trabalhar fora e se sustentar e não depender de ninguém, que elas digam que são feministas também. Vamos falar, nosso tempo também está chegando ao fim, mas então para encerrar a nossa conversa aqui, eu queria que tu falasse um pouquinho mais de como as pessoas podem chegar até o blog, né, passar teu endereço aí no site e de que forma realmente elas podem conversar contigo, né, através do site mesmo. Tá, só uma parte, acabou que, claro, hoje em dia o site não tem um foco assim só em cima da violência doméstica, ele se tornou muito mais abrangente, eu testo produtos, tem loja que me manda, indústrias e tal, me mandam produtos para eu testar e fazer resenhas. É o mundo das mulheres. É o mundo feminino no geral, assim, tudo, né? Então ali tem produto para pele, batom, etc, coletor menstrual, que é uma inovação a respeito, né, da nossa intimidade e tal. Ele fala de tudo um pouco, e do que mulheres aprontam na política, na literatura, enfim. Então, qualquer pessoa que queira entrar em contato, o blog é o cromossomox.com.br. Se quiser entrar em contato via e-mail é palavras@cromossomox.com.br. Ou também pode entrar direto pelo site, tem ali um formuláriozinho de contato, ou o Paula responde. E qualquer pergunta, né? Qualquer assunto feminino, ligado ao mundo feminino, é muito bem-vindo o contato. Tá certo. Então, Paula, quero agradecer muito a tua presença aqui, conhecer um pouco mais do teu envolvimento aí com esse mundo feminino e uma feminista, né? Posso fazer um convitinho? Claro, por favor. Então, dia 8, né, que é domingo, em Porto Alegre, eu sou de Porto Alegre, moro aqui no Vale faz 1 ano e meio, né? Vim em busca de mais tranquilidade. Sim. Certinho, então muito obrigada pela tua presença aqui. Foi ótimo conversar contigo e conhecer mais teu trabalho aí. Muito obrigada. Obrigada. A gente vai para um rápido intervalo e já volta.